Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tamo junto, tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 23 de outubro, 11 horas e 48 minutos, pessoal. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada para ver como é que está o clima aqui em Caruaru. Segundo a previsão do tempo, essa quinta-feira deve ser de sol com nuvens, muitas nuvens a gente vê nessas imagens. E à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora, os termômetros marcam 27 graus aqui em Caruaru e a mínima não deve passar dos 20 graus, hein? Simbora também para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Olha aí, ó, Belo Jardim, no Agreste, mínima de 17, máxima de 26 graus. Gameleira, na Zona da Mata, mínima de 19, máxima de 28 graus. E Betânia, lá no Sertão, ó, mínima de 19 e máxima de 32 graus. E nesse AB1, nós vamos mostrar as homenagens e a despedida da pequena Esther, uma criança de 4 anos que foi morta no município de São Lourenço da Mata. O enterro foi realizado nessa quarta-feira e foi marcado por muita emoção, muita dor e muitos pedidos de justiça. O corpo de Esther foi encontrado em um poço no bairro em que ela morava. Nós vamos trazer todos os detalhes, inclusive das investigações, daqui a pouco. Fábio Gomes está com a gente nessa edição para dizer quais são os principais assuntos de hoje do nosso portal e o cenário político teve uma perda aqui em Caruaru. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. E infelizmente teve sim, Almir. O ex-candidato a vereador e também ex-candidato a prefeito aqui de Caruaru, Fábio José da Silva, faleceu hoje. A informação foi divulgada pela esposa dele através das redes sociais e ele faleceu aos 45 anos. As causas da morte ainda não foram divulgadas e o local do velório e sepultamento também não foram confirmados. A gente daqui a pouco volta trazendo outros detalhes sobre a trajetória do Fábio e também falando outros destaques aqui do G1, Almir. Ok, Fábio, até daqui a pouco. E hoje tem AB Saúde, pessoal, então nós vamos falar sobre alimentação, fora de casa. A gente sabe, muitas vezes nem todo mundo consegue fazer as refeições no local em que mora por conta do corre-corre do trabalho, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde. É tão corrida que a gente acaba comprando besteira no trabalho, se alimentando mal e acordando todo dia cansado, mas não vê o porquê está acordando todo dia cansado. A gente tende a comer a besteira, que é mais rápido, mais prático. Então eu não trago o alimento, eu como a besteira porque ela é mais rápida de ser feita. Então, Joel Almeida e Lohana Nunes também estão com a gente aqui no AB1. Joel vai abrir o nosso consultório para falar sobre esses cuidados com a alimentação fora de casa, ou seja, vem muita orientação por aí no AB Saúde. Não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. A gente vai falar, como você disse, sobre alimentação saudável fora da casa. Será que isso é possível? Ter uma vida equilibrada, comer sem muitas gorduras, muitos açúcares, ter uma alimentação mais leve fora da residência, comendo em restaurantes, lanchando. A gente vai explicar mais sobre isso com a ajuda de uma nutricionista, que vai também dar dicas, né, sobre essa marmita, sobre o que levar, quais alimentos priorizar, não só agora nesse período que as pessoas chamam de projeto verão, viu? E aí a gente vai explicar mais sobre esse novo estilo de vida que as pessoas devem passar a ter. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1, junto com essa nutricionista. Você aí de casa pode participar enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp. Almir. Muito bem, Joel. Lohana vai trazer informações sobre serviços odontológicos que são oferecidos de graça em um centro universitário aqui de Caruaru, ou seja, é o ambiente acadêmico mais próximo da comunidade. Não é assim, Lohana? Bom dia.
Exatamente, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Inclusive, já estamos aqui, viu? No Centro de Especialidades Odontológicas do Acesso Unita. Daqui a pouco a gente vai conversar, né, com o doutor que é o responsável por esse centro, o doutor Diego Saturnino, que já está aqui do meu lado. Daqui a pouco ele vai conversar para falar sobre a novidade que temos. A gente sabe que esse Centro de Especialidades Odontológicas atende a população de Caruaru gratuitamente. É uma parceria entre a universidade, a Secretaria de Saúde, tem vários atendimentos odontológicos e realmente faz diferença na vida da população. E agora com uma novidade muito boa, viu? Um laboratório todo novo. Um laboratório de diagnósticos por imagem. Inclusive estamos aqui na frente dele, a gente vai mostrar todos os detalhes. Está tudo novinho, está tudo muito bonitinho para realmente receber a população da melhor forma possível. É saúde, é serviço para você que está em casa e que está precisando desse atendimento. Já já eu volto com esses detalhes. Você volta aí no estúdio, Almir. Olha aí, Lohana, valeu. Lohana e Joel com a gente ao vivo nesse AB1. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí essas imagens ao vivo, por lá o dia deve seguir assim, com sol entre nuvens, mas à noite o tempo deve ficar nublado na cidade das Flores. A temperatura nesse momento está marcando 25 graus e a mínima não deve passar dos 18 lá em Garanhuns, ó. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os problemas de abastecimento de água no José Carlos de Oliveira e no Chique Chique aqui em Caruaru. São os problemas da comunidade. Está todo mundo preocupado, são semanas sem receber água na torneira e aí já viu, não é? Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1 que já começou, 11 horas 55 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, 11 horas e 56 minutos. A gente vai dar uma olhadinha no vai e vem dos veículos e das pessoas também aqui em Caruaru, partindo ali do centro da cidade, na rua Vigário Freire. A gente sempre dá uma olhadinha nesse trecho aí, porque fica no coração comercial de Caruaru, não é? É um cruzamento muito movimentado e as imagens demonstram isso. A gente está vendo os veículos que saem aí da Capitão João Velho, essa conversão à direita do ônibus pegando a própria Vigário Freire, muitas motos circulando. É esse um retrato desse momento no centro de Caruaru. E vamos seguindo, pessoal, porque ontem à tarde, parentes e amigos lotaram o cemitério de São Lourenço da Mata. Eles foram prestar homenagens e se despedir da pequena Esther, que tinha 4 anos. Você tem acompanhado com a gente as informações sobre as investigações desse crime bárbaro. Esther Isabelle desapareceu na segunda-feira e foi encontrada sem vida no dia seguinte. Segundo o pai de Esther, Rinaldo Santos, a mãe da criança disse que ela sumiu do nada, depois que saiu para encontrar os irmãos que estavam brincando no campo de futebol perto de casa. 2 homens de 27 e 31 anos, que moram de aluguel na casa onde o corpo foi encontrado, foram presos por suspeita de participação no crime. E a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no AB1. Agora a gente segue para a redação. Fábio Gomes está chegando com os principais assuntos dessa quinta-feira no G1 e tem essa notícia de perda no cenário político aqui de Caruaru. Fábio, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. Infelizmente tem sim, Almir, a política caruaruense perdeu um ex-candidato a prefeito e vereador aqui de Caruaru, que é o Fábio José da Silva. Essa informação foi confirmada pela esposa dele através das redes sociais. A causa da morte ainda não foi confirmada até a última atualização dessa nossa reportagem. E o Fábio José, ele ganhou muito destaque na política caruaruense em 2012, quando disputou a prefeitura de Caruaru pelo PSOL. Nas últimas eleições municipais de 2024, ele também concorreu ao cargo de vereador, mas não conseguiu se eleger, e a trajetória dele na política também seguiu ao longo da última década. Ele chegou a se candidatar como deputado estadual e federal e tornou-se suplente nesses cargos em 2014 e em 2018, respectivamente. A gente também apurou que ele também era muito conhecido aqui no cenário caruaruense porque ele era dono de uma empresa que trabalhava com produtos de limpeza. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família. E aí, para conferir mais detalhes sobre esse assunto, é só acessar o G1, Almir. Aqui fica o registro também dos nossos sentimentos em relação a essa perda. Fábio, agora falando a respeito de um outro assunto, tem um programa de acesso à CNH aqui em Caruaru?
Tem sim, Almir. A gente tem informações também sobre o programa CNH na Mão, né, que é um programa que foi enviado para a Câmara de Vereadores aqui de Caruaru pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara de Caruaru por unanimidade e ele segue as diretrizes do Programa Nacional CNH Social, né, que é um programa de autoria federal que auxilia pessoas de baixa renda a conseguir tirar a primeira habilitação. Esse projeto de lei foi aprovado aqui em Caruaru. O texto é baseado nessa lei que foi enviada pelo governo federal em 26 de junho de 2025 e ele oportuniza o custeio da primeira habilitação através de recursos colhidos de infrações cometidas no trânsito. Os requisitos para estar apto para participar do CNH na Mão envolvem ser pessoa de baixa renda a partir de 18 anos, residir aqui em Caruaru há pelo menos 2 anos e também estar incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, no caso o CAD Único. Agora que foi sancionada a lei pelo Poder Executivo, o próximo passo é a publicação de um decreto que estabelecerá as diretrizes para o cadastramento dos centros de formação de condutores, no caso, as autoescolas. Depois dessa etapa toda que for toda concluída, vai haver uma formalização por meio de edital para o início do cadastro das pessoas que estão dentro desses requisitos estabelecidos do CAD Único para que possam realizar suas inscrições e terem acesso à primeira habilitação de forma gratuita. Para conferir todos os detalhes sobre esse programa aqui de Caruaru e também outros detalhes sobre o programa CNH Social do Governo Federal, é só conferir toda essa nossa reportagem que está disponível aqui no G1 Caruaru e Região, Almir. Isso mesmo, Fábio. E no nosso portal também tem informações sobre o incentivo do Estado para o turismo no sertão. Exatamente, Almir, um incentivo valioso, principalmente para a nossa cultura sertaneja aqui em Pernambuco. A gente tem inclusive aqui essa reportagem completa também no G1, porque a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, aprovou um projeto de lei que cria oficialmente a Rota Turística do Cangaço aqui no estado de Pernambuco. Essa iniciativa ela tem como objetivo valorizar o patrimônio cultural de municípios sertanejos com a ligação histórica com o movimento do cangaço. Entre as diretrizes dessa rota estão a promoção do turismo, o fortalecimento de eventos culturais e gastronômicos e também o incentivo à capacitação profissional de trabalhadores do setor. Esse projeto é de autoria do deputado estadual Fabrício Ferraz e, com a sanção da lei, o Poder Executivo Estadual será responsável por regulamentar as medidas necessárias para a efetiva implementação dessa rota, integrando diferentes setores e estimulando políticas públicas voltadas para o turismo histórico e cultural aqui em Pernambuco. 15 municípios serão contemplados com essa Rota do Cangaço. Alguns deles são Afogados da Engazeira, Flores, Floresta, Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada e Triunfo. A gente tem inclusive reportagem realizada aqui pela TV Asa Branca falando sobre a Rota do Cangaço em Serra Talhada e a lista completa dessa rota pode ser conferida acessando o nosso portal G1 Caruaru e Região. Almir. Fábio, muito obrigado pelos destaques dessa quinta-feira do G1 nesse AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, muito obrigado. Agora 12:02. Vamos em frente porque o calor chegou nessa primavera, hein? E junto com essa temperatura elevada, as muriçocas, não é, pessoal? E os moradores do Cidade Jardim têm sofrido com a presença e a grande quantidade desses insetos. Olha só. O verão possui algumas características que fazem com que mosquitos e insetos em geral apareçam e se proliferem mais do que o normal durante a estação. O calor e a umidade diminuem drasticamente o ciclo reprodutivo dos insetos, ou seja, o processo que vai desde que os ovos são postos até o mosquito atingir a fase adulta acontece muito mais rápido durante o verão. Por isso se diz que sua proliferação aumenta nesta estação. De acordo com os especialistas, é que o calor faz o ciclo de vida do mosquito acelerar. E há 4 anos, a maquiadora Erivânia tem percebido mesmo esse aumento dos insetos no bairro onde mora. Ela divide a casa com inquilinos indesejáveis e eles não pagam aluguel, chegam sem avisar e tiram o sossego de qualquer um. Os mosquitos. A nossa situação está muito séria, porque assim, a gente não está tendo sossego, né, em relação às muriçocas, porque quando chega no horário de umas 5 horas da tarde, a gente já tem que estar tudo fechado. Eu faço uso de USB elétrico, uso também os incensos. Aí tem a questão também dos meus filhos também que sofrem, porque eles são alérgicos à picada de inseto. Então, assim, a gente vai passando um perrengue nesse período. Não sei se é a questão também do mato, que fica grande, esgoto a céu aberto. Aí tudo isso influencia, né, as vindas delas, mas fica muito difícil.
Na mesma rua, a dona Maria Elza, de 78 anos, também sente na pele, literalmente, o incômodo das muriçocas. É produto, é Baygon, é de 6 horas, já fecha as portas. E antes de dormir, meu filho já bota os produtos para o motivo das crianças, né? E tem demais, é demais, até a menina fica pintada que ela é alérgica e fica pintada com os carocinhos das muriçocas. Muito ruim, né? É horrível, é horrível mesmo. E assim, vai fazer o quê, né? Vamos esperar, não sei como é que pode resolver, o que resolve é esse produto. Na tentativa de se proteger, os moradores cercam as janelas com telas, mas nem sempre isso tem sido suficiente para manter os mosquitos do lado de fora. Sobre essa situação das muriçocas, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Caruaru em busca de uma resposta. Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos disse que existe uma programação regular para a retirada das baronesas dos trechos do rio que passam por dentro da cidade, além da limpeza contínua dos canais para remover as baronesas que contribuem para a reprodução das muriçocas. E agora vamos abrir espaço para outros problemas da comunidade. É o seguinte, no José Carlos de Oliveira, os moradores dizem que há mais de 30 dias a água não chega na torneira. Uma situação que se repete no Xique-Xique e com um detalhe, por lá esse problema se arrasta há 60 dias, pessoal. Acompanhe com a gente. Rua Manuel Gomes Filho, bairro José Carlos de Oliveira. Uma das localidades afetadas por esta insistente falta de água. Antes, o normal era que a água chegava uma vez por semana. Às vezes tinha um atraso de alguns dias. Só que atualmente a situação piorou, olha, e muito. Agora os moradores daqui estão há cerca de 30 dias sem abastecimento. Realidade de reservatórios esvaziados. E a Compesa ela deveria ser mais clara e mais objetiva em questão de moradores. A conta chega. A gente tem que pagar? Então, por que não ser mais clara e mais objetiva? O que é que está acontecendo? O caminhão-pipa hoje, em média, como eu dei saber, é R$250. Se você fazer a conta, tem mais de 20 casas. Cada casa tem que pagar 250? Tem que pagar a conta e mais R$250? E aí, como é que fica a situação? Eles têm conta para mostrar, contas da Compesa, pagas em dia. O que não está certo é a água que não chega em dia. Aliás, há mais de 30, que ela não passa pelas torneiras. Eu tomo conta de criança, as crianças já nem estão vindo. Tem um netinho de 8 meses também, precisa tomar banho. Aí fica difícil, né? Não tenho também muita coisa para estar acumulando água também. Estou me virando com a água que adquiri, que já faz um mês e já está secando, já está bem baixinho meu tanque. E o vasilhame é pequeno, não cabe. Para vir um caminhão d'água não dá, né? Porque ele só bota numa casa, não quer botar nas outras. Então, quem tem vasilhame pequeno não tem como pedir um caminhão d'água, vai sobrar toda, né? A costureira Edivaneide Cavalcante também fala dos custos de pagar por um caminhão d'água. E isso se repete bastante. Dei 180 no carro d'água, né? Porque tava seco aqui e eu tenho neto também, né? Aqui para ajudar, aí pronto. E cachorro também para coisar, tava tudo sem água aqui. Aí eu tive que dar 180 no carro d'água. Para poder. Eu já falo o quê? Faz mais de mês que a gente tá sem água aqui, sem um pingo d'água aqui na rua. Todo mundo se reclamando. A gente tenta ligar, até a musiquinha não escuta mais, fica mudo. E nós queremos saber a resposta. Não somente eu, mas dos outros bairros também. Justamente, Lorinaldo. Do José Carlos de Oliveira, já estamos em outro bairro. O mesmo problema ocorre na Rua Goiânia, no Xique-Xique. E aqui o atraso é muito pior. Se a conversa se espalhasse para outras partes de Caruaru, será que as pessoas acreditariam que aqui não chega água há mais de 2 meses? Já vai fazer uns 2 meses que a gente vem cobrando a Compesa por água, mas está difícil. Muitas das vezes a gente entra em contato, não tem retorno. Eles, quando vem fornecer um caminhão da água, vem muito suja, vem preta que só, mas a gente está aí, todo mês a conta d'água chega, a gente paga, mas a água que é bom, infelizmente, está na falta, né?
Andréia mostra a torneira sem água e o que isso implica no dia a dia dela. Chega a conta para a gente pagar e água que é bom na água, nas torneiras, né? Mais de 2 meses? Mais de 2 meses sem água. Mais de 2 meses. A Compesa diz o quê, assim, quando há uma solicitação para resolver o problema? Eles dizem que está em manutenção e que vai chegar. Aí prometeram que chegava agora dia 20, mas dia 20 nada de chegar água. Simone também reclama do absurdo das solicitações que não surtem nenhum efeito. Eu comprei agora um caminhão de 9.000 litros, foi R$180. Aí toda vez que a gente precisa tem que comprar, né? Eu tenho criança em casa, eu tenho 2 crianças, então pra gente fica difícil, né? Porque a gente paga pela nossa água, né? A gente paga e não tem a água. Até quando os moradores destes 2 bairros vão permanecer nesta situação de impotência? Pois é, Franklin, e a gente foi em busca das respostas para os moradores. A Compesa diz que a Rua Goiânia fica na parte alta do Xique-Xique e, por isso, foi afetada pela última manutenção do Sistema do Prata, mas que o endereço está sendo monitorado e que a água está chegando. E o abastecimento vai permanecer até que todos os imóveis sejam atendidos. Sobre a Rua Manuel Gomes Filho, no José Carlos de Oliveira, a Compesa disse que não tinha conhecimento da situação porque nenhum morador informou a companhia. A nota diz ainda que um fiscal da Compesa vai até lá para verificar essa reclamação e a gente vai seguir de olho do lado de cá também. Então vamos para o Momento WhatsApp. O Fernando Luiz mora na Avenida da República, em frente à praça, ali no Divinópolis. Então ele mandou um vídeo mostrando a situação de um esgoto que está incomodando todo mundo por lá. Vamos ver agora. Olha a situação aqui do esgoto da praça da Avenida da República. Vai completar 30 dias que está nessa situação aqui. E a prefeitura não toma providência. Olha a nojeira que está aqui. Olha como é que está por aqui. Ó. Olha a situação. Que tá aqui. Olha o lado de lá como é que tá. Olha a nojeira aqui. O mau cheiro está insuportável. Olha aqui a situação. Tá? Mau cheiro insuportável. Olha aqui como tá. Olha aí. Está passando. Situação triste. Então aqui a gente já está contando com a muriçoca, né? Que já está aparecendo por conta dessa água que fica parada há muito tempo. E ratos e baratas, né? A situação aqui é triste. 30 dias. E a prefeitura não toma uma providência com relação a isso. Mas, Fernando, que situação, hein, meu amigo? Com o celular ele mostrou direitinho, olha lá, tem uma praça, e a praça a gente sabe é local para convivência, né, das pessoas, para a criançada, enfim, quem é que vai ficar nessa praça desse jeito? E a rua? Olha a situação da rua inteira por conta desse esgoto estourado. Impressionante. Nós procuramos a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru, viu, Fernando? Para saber o que será feito em relação a esse problema aí no Divinópolis. Até o momento, a gente não recebeu nenhuma resposta, mas a gente vai continuar cobrando uma solução para resolver esse problema que é muito grande aí no Divinópolis. A gente vai seguir cobrando aqui da nossa redação também. E você também pode mandar um vídeo com o problema aí da sua rua, manda para o nosso WhatsApp 99198-8212, hein? A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho tem o AB Saúde, aí a gente vai falar sobre alimentação fora de casa. Para isso, uma nutricionista vai responder as perguntas que a gente recebeu pelo WhatsApp. Então fica por aí, porque o AB1 volta já, 12h, 14 minutos agora. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 16 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do trânsito nessa quinta-feira aqui em Caruaru. Agora a gente está vendo imagens da rua Limeira Rosal.
Essa rua é muito importante, ela faz conexão com a unidade do SESC aqui de Caruaru, por exemplo, né? Também ali com o bairro Petrópolis, com a feira de Caruaru, fica à direita, aí para quem segue direto. E a gente vê poucos veículos ali no sentido contrário. A movimentação aparentemente está bem tranquila na rua Rui Limeira Rosal, aqui em Caruaru. E agora a gente traz informações atualizadas sobre aquela explosão que foi registrada em Olinda nesse fim de semana. Lembra? No momento da explosão, 2 pessoas morreram. E olha, o idoso que estava internado em estado grave, infelizmente morreu no Hospital da Restauração. E o cachorrinho que foi resgatado pela Defesa Civil também não resistiu. José de Lima, de 67 anos, estava internado no Hospital da Restauração desde o dia do desabamento, no último domingo. O idoso teve 85% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras 2 pessoas também morreram no acidente. Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, e Luzinete dos Santos de Lima, de 69 anos. Ela era esposa de José de Lima. Além deles, 9 moradores das casas conjugadas que desabaram no bairro de Ouro Preto, em Olinda, ficaram feridos. O cachorro Nick também faleceu ontem. De acordo com os veterinários, a causa da morte foi insuficiência renal. O animal tinha sido resgatado pela Defesa Civil de Olinda, debaixo dos escombros, 35 horas após a explosão. Durante as escavações para a remoção dos escombros do processo de demolição, nós estávamos já no último momento, fazendo a última retirada de material, quando o operador da escavadeira passou a máquina e do meio dos escombros surgiu a cabeça do cãozinho. E aí nós paramos o procedimento, entramos com a equipe, fizemos as escavações e a retirada dele. Nick foi encontrado visivelmente debilitado, mas ainda respirando. Ele chegou a ser encaminhado a uma clínica veterinária particular, em Bairro Novo, onde estava sob cuidados intensivos. Ele chegou com muita dificuldade de respirar na clínica, né? E já entrou para o internamento, que é o que ele precisava, de atendimento intensivo, né? E lá foi feito todos os protocolos de analgesia, mas infelizmente, por conta de tanto tempo, né? Além dele chegar com um quadro de desidratação severa, né? Ele ficou muito tempo, né? Sobre escombro e com isso, né? Vai afetando vários órgãos ali que pode gerar, né? A insuficiência renal aguda. Tapumes foram colocados para proteger o terreno onde ficavam as 8 casas conjugadas atingidas pela explosão. A Defesa Civil eliminou riscos de desabamento e liberou o espaço para os proprietários decidirem o que fazer com o que sobrou depois do acidente. Sandra morava há 6 meses numa das casas atingidas pela explosão. Eu não tinha tanta intimidade com o seu José, mas quando eu precisei ele foi gentil e me serviu. E Nick era aquele cachorro alegre que foi deixado aqui e que todos nós cuidávamos. Eu nem tanto, porque eu sou recente aqui, mas o pessoal da rua cuidava, banho, comida, atenção. Então, sentiremos falta. Ela está morando de favor na casa de uma amiga, também em Ouro Preto. Ela escapou da explosão porque trabalhava no momento do acidente, mas os 2 gatos de estimação dela estavam em casa. Um deles é Cleo, que tem pouco mais de 3 anos. A gatinha foi encontrada segunda à noite, em cima de um telhado, por voluntários da ONG Não Compre, Adote. A luz das lanternas refletiu em um dos olhos do animal, que só enxerga de um lado. O reencontro com a tutora foi emocionante. O segundo gato de Sandra se chama Thor. Ela o adotou 6 anos atrás, quando o encontrou ainda filhote abandonado, aqui perto na APE 15. Ele, de vez em quando, é visto aqui no terreno, mas está muito assustado e evita a aproximação. Ontem à tarde, Thor apareceu por alguns segundos na parte mais alta dos escombros. Cleo, ela tá bem, mas assim, eu sinto que ela tá um pouco ansiosa, não é? Ela tá o tempo inteiro junto de mim, ela se esfrega muito em mim, ela dorme comigo, ela dorme agarradinha a mim, entendeu? Então, é aquela coisa, eu acredito que seja um pouco de ansiedade por tudo que ela passou e acredito também que, assim, com um tempinho ela vai se acalmando e tudo vai voltar ao normal. A polícia científica também esteve no local ontem à tarde
para coletar 2 botijões de gás que pertenciam a moradores das casas conjugadas. Os peritos ouviram uma pessoa para entender a disposição dos imóveis e dos cômodos das casas. A perícia, que pode apontar a causa do acidente, deve ser concluída em 30 dias. Os indícios são de vazamento de gás. Ninguém quer que a pessoa que a gente ama vá embora. Né? E eu entendo, eu já tive minha mãe e meu pai que já se foram. E eu sei o que é a perda. Você não ter o seu ente querido em casa. Então eu sei que vai ser difícil para eles, como ainda para mim é. Agora só me falta Thor, né, para que eu recomece, né, siga adiante. Mais uma vez, grata a Deus pelo livramento. Eu faço questão de falar em Deus, porque é Ele o autor da nossa vida. Muito bem, agora é meio-dia, 22 minutos. O AB Saúde está chegando agora para a gente falar sobre alimentação fora de casa, pessoal. Os especialistas chamam a atenção para a importância dos cuidados com a alimentação no dia a dia, mesmo com todo esse nosso corre-corre. Então, vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Joel Almeida está chegando ao vivo. Ó. Boa tarde para você, Joel. Oi, Albir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB Saúde, dentro do AB1. Hoje o AB Saúde está dentro do consultório da nutricionista, a doutora Adriana Sintra, doutora que vai falar para a gente se é possível se alimentar de forma saudável fora de casa, mesmo sem levar marmitas. Às vezes a gente precisa lanchar, viaja, esqueceu de fazer a comida. Tem como, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Tem sim, vocês podem ficar tranquilos que nós precisamos o quê? Fazer boas escolhas. Primeiro, se conhecer, saber o que é que meu corpo precisa e o que é que eu tenho que fazer. Então, escolher bem os alimentos é fundamental, escolher bem o local que eu vou me alimentar também e organizar, né? Organizar o nosso dia a dia. Pronto, doutora. Inclusive, a gente preparou uma reportagem, o repórter Gessé Ascioli foi mostrar esse comportamento das pessoas na hora de sair de casa. E a gente vai ver essa reportagem. Enquanto você assiste, você pode, inclusive, entrar no WhatsApp, contatar a gente, nossa redação, para poder participar. Vamos assistir. Se alimentar de forma saudável e organizada tem impactos significativos na vida das pessoas, principalmente diante da correria diária das atividades de trabalho e do cotidiano de um modo geral. Muitos são os benefícios observados por quem resolveu mudar sua rotina de exercícios, de alimentação e de comportamento. Casos como o da vendedora Débora, que percebeu a necessidade de uma mudança nos hábitos. Aí eu acordo cedo pela manhã, umas 5h40, faço o meu café da manhã e preparo também o meu almoço. Porque a semana é muito corrida, não dá tempo para você chegar em casa, ter que almoçar, tomar café para depois voltar para o trabalho. Então faço a minha marmita da manhã e da tarde e como aqui no trabalho. A gente gasta muito comendo besteira no centro. E eu via que eu estava desperdiçando dinheiro com besteiras que também prejudicavam a minha saúde. Aí eu parei para pensar e fiz, não, vou me organizar, vou começar a fazer minhas marmitas, trazer para o trabalho e também financeiramente, né, ajuda a economizar. Quem também percebeu essa necessidade de mudar os hábitos de alimentação e a prática de exercícios foi a biomédica Juliane. Normalmente eu sempre preparo minha alimentação à noite. Normalmente eu vou à feira no final de semana e aí eu preparo essa questão da compra de frutas, a questão dos insumos para que eu prepare esse alimento pela semana. Então, normalmente à noite eu sempre preparo o alimento pela manhã. Eu vou para a academia logo cedo, quando eu acordo, e como eu pego muito cedo aqui no trabalho, então eu já deixo tudo certinho. E aí eu vou para a academia, quando eu volto já está tudo ok. E aqui, como a gente tem essas questões de fogão, a gente consegue estar fazendo algumas coisas também, facilita. Aí eu trago tudo preparadinho, tudo separadinho, para facilitar nessa questão de me alimentar melhor. Manter uma alimentação saudável ao longo da vida evita não só a má nutrição em todas as suas formas, mas também uma gama de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições de saúde. No entanto, o aumento da produção de alimentos processados, a rápida urbanização e a mudança de estilos de vida deram lugar a uma alteração nos padrões alimentares.
As pessoas agora consomem mais alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares livres e sal e sódio. E muitas não comem frutas, vegetais e outras fibras alimentares suficientes. Com a correria diária e a necessidade de comer rapidamente e fora dos horários, cria-se o hábito de se alimentar incorretamente. A vida é tão corrida que a gente acaba comprando besteira no trabalho, se alimentando mal e acordando todo dia cansado, mas não vê o porquê estar acordando todo dia cansado. E quando eu comecei a me alimentar melhor e a treinar, eu vi que o problema era na comida, né? Eu estava comendo muita besteira no centro, não me alimentando direito, e isso atrapalhava no meu dia a dia no trabalho e também à noite nos estudos. Esse controle do que comer e na hora certa passa por um regramento através de uma rotina organizada. Débora deixa tudo pronto e traz as marmitas para cada um dos horários de alimentação dentro do período de trabalho. Hoje no teu trabalho tem muita tentação, mas você tem superado isso? Tenho superado. Ainda bem que quando eles passam aqui no centro, eu já estou com a barriga cheia. Tudo isso devido a esse regramento de ter as marmitas? Isso. Graças a Deus eu parei para pensar e agora estou cuidando muito bem da minha saúde. Juliane levanta cedo para praticar exercícios, prepara as marmitas e, como no trabalho conta com uma cantina, o espaço acaba ajudando a manter o ritmo alimentar. Eu acho que assim, a questão da organização, porque quando a gente não faz essa organização prévia, que é o que eu faço à noite, a gente tende a comer a besteira, que é mais rápido, mais prático. Então eu não trago o alimento, eu como a besteira porque ela é mais rápida de ser feita. Mas aí como a gente se organiza, mesmo na rotina, mesmo no dia a dia, fazendo assim, organizado, deixando separado, já por porções, que você não precisa fazer todos os dias, é algo que já você deixa preparado lá e você consegue só trazer. Ter as marmitas já pré-separadas também ajuda nessa questão da rotina. Mas para mudar a rotina descontrolada e evitar grandes problemas de saúde, é preciso prestar atenção e ter um acompanhamento de um profissional de nutrição, uma vez que a composição exata de uma dieta diversificada, equilibrada e saudável varia de acordo com as características individuais de cada pessoa, como, por exemplo, idade, sexo, estilo de vida e grau de atividade física. Uma alimentação saudável ajuda a proteger contra a má nutrição em todas as suas formas, evita doenças crônicas não transmissíveis, entre elas diabetes, doenças cardiovasculares, AVC e também câncer. Práticas alimentares saudáveis começam cedo na vida. Um dos grandes exemplos é a amamentação, que promove o crescimento e melhora o desenvolvimento cognitivo. Além disso, pode ter benefícios ao longo prazo para a saúde, reduzindo o risco de obesidade e de sobrepeso, bem como do desenvolvimento de doenças. Outros fatores devem ser observados, como a ingestão calórica, que deve estar em equilíbrio com o gasto calórico, para evitar um ganho de peso não saudável. As gorduras não devem exceder 30% da ingestão calórica total. As gorduras saturadas devem representar menos de 10% da ingestão calórica total. O consumo de gorduras trans, por sua vez, deve ser inferior a 1% do consumo total. Limitar o consumo de açúcares livres para menos de 10% da ingestão calórica total também é muito importante. Manter o consumo diário de sal abaixo de 5 gramas, o equivalente a menos de 2 gramas de sódio, ajuda a prevenir a hipertensão e reduzir o risco de doença cardiovascular, como o AVC, entre a população adulta. Para os adultos, uma dieta saudável inclui frutas, verduras, legumes, como lentilha e feijão, nozes e cereais integrais, como milho, aveia, trigo e arroz integral. Já para os bebês e crianças pequenas, uma dieta saudável inclui alimentação exclusivamente de leite materno durante os 6 primeiros meses de vida. Já a partir dos 6 meses, o aleitamento materno deve ser complementado com diferentes alimentos seguros e nutritivos. Não é recomendado, por exemplo, adicionar sal ou açúcar a esses alimentos. De modo geral, é necessário compreender as necessidades de cada pessoa e seguir um regramento sem exageros e pensando sempre que o bem-estar pessoal é ponto central da alimentação saudável. Olha aí, como a gente viu na reportagem, bons exemplos de pessoas que tinham comportamento antes e passaram a ter outro, bem mais saudável, caso das meninas aí da reportagem. Mas como o Gessé falou, é importante também procurar auxílio de um profissional que possa ajudar, ou de vários, né? Tem um nutricionista, né, doutora Adriana, que pode fazer o plano alimentar, que não é uma dieta
é um acompanhamento que a pessoa deve ter e realmente mudar a chave, né? Girar a chave para ter outro estilo de vida. Mas a gente pode também perceber que tem gente que tem muita dificuldade, às vezes é muito ansioso. Esse tratamento é multiprofissional. Pode ser que você receite também uma ida ao psiquiatra, ao psicólogo, a outros profissionais, né? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o que é importante, né? A gente vê, como Débora, como Juliana colocaram, que elas estavam sentindo o corpo, dando os sinais que não estavam sendo nutridos adequadamente. Então, o profissional de nutrição, ele vai te ajudar a encontrar quais são as suas necessidades, porque cada um tem a sua necessidade. Às vezes é falta de algum mineral, às vezes é uma falta de alguma vitamina. E o fundamental, saber se alimentar. As marmitas são uma excelente opção e nós temos que ter cuidado com o armazenamento, lógico, mas é importante eu saber o que é que eu preciso, até para montar as marmitas adequadamente, né, da minha saúde. Eu consigo comer fora, sim, também, fazendo boas escolhas com a questão de saúde, de higiene. Né? A gente fala muito de segurança alimentar, escolher bons restaurantes, bons locais, mas eu sou adepta de você fazer a sua comida, tem a energia da pessoa também na hora que você faz a sua comida, que é bem gostoso, né, também. Que bom, doutora. Olha só, a gente tem a participação dos telespectadores. Vamos começar com as perguntas e as respostas da senhora. Vê só, gente, a gente tem a participação da Alcicleide de Bezerros. A Alcicleide diz o seguinte, ela é uma mãe de uma criança autista de 4 anos, ela fez alguns exames de sangue nela e descobriram que ela tem colesterol, creatina e outras coisas alteradas. Ela diz que não tem ideia de lanches saudáveis para levar para a escola e para essas terapias. Ela sente muita fome devido à medicação e não fica saciada com muita facilidade. O que é que ela pode fazer? Tem alguma dica de lanche para ela levar? Sim, Cleide, tem muita coisa para você fazer. Primeiro, eu quero que você observe a sua ingesta de água. Às vezes, esse excesso de fome é uma falta de água. Então, a gente desidratado, a gente pode sentir mais fome. Esse é um ponto. Outro ponto é aumente as proteínas. Então, e as fibras. Um lanche que eu gosto bastante são os crepes, as panquecas, porque você pode levar e você pode fazer ovo, banana, faz aquela panquequinha de banana com aveia, você consegue ter um lanche rápido e que você possa produzir, como também bolinhos. A gente tem hoje na nossa cidade, né, forminhas pequenas, coisas práticas que você pode fazer em uma quantidade, congelar e levar para a sua criança, né, e para ela também. Então, na hora que eu aumento as fibras e eu aumento o aporte proteico, eu diminui a fome. É importante falar nisso porque tem muita gente que pensa aí na praticidade, né? Mãe Sim. quer praticidade, Sim. fazer rápido. Doutora, a segunda participação que a gente tem é da Maria José, aqui de Caruaru. Ela diz o seguinte, que opções de comida posso fazer para colocar em marmitas sem estragar? Ela está perguntando aí do armazenamento, né? Sim. Olha, Maria José, o que é que mais estraga são as saladas e são de alimento cru. Certo? Então, o que é que eu aconselho você a fazer? Você tem uma marmita quente, né, de feijão, arroz, a carne, e você tem uma outra marmita separada em outro compartimento, outra bolsa, e que você consiga fazer ela ficar refrigerada, porque é muito quente, né? Caruaru é muito quente, então a gente coloca, leva de manhã cedo, acorda muito cedo para fazer, e você pode fazer a salada para a semana, tá? Condicionar, e só não coloca o molho, deixa as folhas bem sequinhas, coloca numa vasilha na geladeira e só coloca a porção que você vai usar. E o molho você coloca na hora, então você não vai estragar se você fizer isso. Então, como é que eu coloco o gelo? Pega uma bolsinha, um saco plástico, coloca água, dá um nozinho, bota no freezer, bem simples, tá? E você condiciona junto da sua salada. Existe no comércio umas barrinhas que você também pode fazer isso, mas ou você fazer amanhã, faz isso aí que vai ajudar, para você não estragar. Bacana, dicas valiosas, viu, doutora? Sim. Agora a gente vai para a próxima participação da Daniela Silva, ela também é daqui da cidade de Caruaru, ela diz assim, no meu trabalho não tem geladeira para colocar essa comida que ela leva. O que ela pode fazer para conservar a alimentação dela? Então é a mesma pergunta. Pois é, né? É mais ou menos, olha, você vai aproveitar essa dica minha, tá? Coloca frutas, coloca salada, coloca coisas numa bolsa térmica, hoje a gente consegue muitas bolsas térmicas. Você coloca na bolsa térmica e coloca esse saquinho de gelo que vai conservar durante o dia
E você não deixa de se alimentar saudável, tá? Vamos cuidar do nosso organismo, cuidar da nossa saúde. Pois é, doutora, enquanto a senhora estava até explicando, né? Enquanto não compra essa bolsinha, dá para comprar uso gelo, né? Porque não protela. A gente tem outra participação agora da Milena Silva, também aqui de Caruaru. Ela pergunta como conservar saladas e frutas em marmitas. Bom, como eu falei no início, a gente precisa deixar as saladas e as frutas longe das coisas quentes, porque elas costumam, né, tem um estrago mais rápido. É como tá? se ela fosse cozinhar, né? Ela fica seca e fica azeda, realmente fica, tá? Porque você corta e aquilo ali, com o tempo, ela vai ficando murcha. Então, é importante, quando você for fazer salada, rasgar com a mão, não cortar com faca, isso ajuda também. Tá? E deixar para colocar na bolsa na hora que você for sair, também é importante. E sempre a bolsa térmica. É fundamental eu ter uma bolsa que eu coloque gelo nela, que eu vou conseguir manter. E o molhinho sempre separado, tá? A gente coloca o molho na hora de se alimentar. Doutora, também a gente estava conversando antes, é importante, já que a gente está falando de fruta, de salada, de alimentos crus, fazer uma higienização correta, né? Sim, sim. Como é que faz? Bom, vamos lá. Olha, nós temos 3 passos que são importantes para a higienização. Primeiro, a gente precisa usar bicarbonato de sódio, porque ele vai tirar as coisas tóxicas, os agrotóxicos dos alimentos. Então, é uma colher de sopa em 1 litro d'água. Você deixa armazenado mais ou menos na água por 15 minutos. Depois você tira aquela água, coloca outra, aí você coloca vinagre para tirar esse excesso de bicarbonato, mesma quantidade, tá? 1 colher de sopa em 1 litro. E depois é que a gente vai usar a água sanitária, que é para tirar parasitas, que é outra situação. Então, para eu fazer uma higiene total, eu preciso agrotóxico e tirar também a questão de parasitas e vermes, né? Dicas práticas que a senhora deu, quero agradecer a sua participação aqui no AB1, dentro do AB Saúde. É isso, gente. É só seguir essas dicas da doutora Adriana Sintra para você ter uma alimentação fora de casa muito mais saudável. Só para reforçar, ó, isso aqui é 1 quilo de músculo que a gente tem, né? E 1 quilo de gordura. Olha a disparidade disso. Então, com escolhas fáceis, com escolhas tranquilas, você pode fazer tudo isso para ter uma alimentação mais leve. Almir, eu volto com você. É isso aí, Joel. Vai fazer toda a diferença na nossa vida, não é? Muito obrigado pelo AB Saúde de hoje, hein? Bom trabalho para você. E a gente segue falando sobre alimentação, mas agora para os pequenininhos, hein? Até porque o hábito alimentar precisa começar desde cedo. Todo costume que vira rotina pode ter um impacto significativo na vida do ser humano. Com a alimentação não é diferente. Desde cedo, somos apresentados à dinâmica de se alimentar em horários e com refeições específicas. A infância e a adolescência são períodos da vida em que a alimentação adequada precisa ser respeitada, já que são nessas fases onde acontece o desenvolvimento da pessoa. Primeiramente, falando sobre a criança, é dividido em 2 infâncias, de 1 até os 7 anos de idade, que é um momento que a criança tem uma seletividade maior. Em seguida, vem dos 7 até os 10 anos, onde a criança vai ter uma aceitação maior, né, pelos alimentos, uma diversidade maior. Nesse período é fundamental a criança consumir alimentos fontes de cálcio, ferro, zinco, que é fundamental para o desenvolvimento dela e a questão cognitiva também. Henrison nos explica que para esta fase da vida existem, além dos alimentos naturais, outros que contribuem para uma alimentação complementar e rica em nutrientes. Os cereais e tubérculos, que é a macaxeira, cuscuz, inhame, batata doce, aquela combinação, né, que é o arroz com feijão é muito importante para o consumo da criança, do adolescente, e também a gente tem outros alimentos, né, como o ovo, derivados do leite, iogurtes, então tem essa diversidade que a gente tem que consumir no dia a dia, é fundamental para a criança também. Um dos ambientes onde essa alimentação ganha um caráter disciplinar é a escola. O local de aprendizagem faz grande diferença na vida dos estudantes, que aprendem boas práticas alimentares e levam para o cotidiano. Afinal de contas, o que se aprende na escola nunca se perde. Larissa é nutricionista e responsável pela alimentação escolar na Rede Municipal de Ensino em Caruaru. Ela explica que nas unidades de ensino existe um foco e uma programação na alimentação dos estudantes.
A gente segue as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional da Alimentação Escolar. É ele que define o que deve ser colocado na merenda e o que não pode. Então, a gente preza para que isso aconteça. A gente compra da agricultura familiar. Inclusive, esse ano nós já compramos 67% da agricultura familiar. Então, é um produto que vem, a gente sabe a procedência, é um alimento que vem mais fresco para a escola. Nesse outro colégio da rede particular, a cantina conta com profissionais de nutrição que auxiliam na alimentação. Por aqui, os pequenos seguem um cardápio diversificado e bem cuidadoso. Segundo Tamires, que é a nutricionista responsável pela cantina, a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas práticas. A escola ela vai ter um impacto muito importante, tanto na questão da educação nutricional, como atividades dentro do colégio, fazendo parte do plano pedagógico da escola, como também incentivando que essas crianças tragam alimentos saudáveis de casa, juntamente com os pais fazendo esse trabalho, e também oferecer, a própria escola oferecer alimentos saudáveis a partir das cantinas. Essas práticas nas unidades de ensino têm ganhado mais força e qualidade na alimentação, especialmente na rede pública de ensino, com a criação do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e tem o objetivo de garantir refeições e ações de educação alimentar de estudantes de toda a rede básica de ensino. Um dos pontos importantes do programa é a aquisição dos alimentos, em grande parte feita diretamente de produtores da agricultura familiar, o que garante a qualidade dos alimentos e fomenta a economia local. E os resultados têm feito a diferença na vida dos estudantes. É cientificamente comprovado que o aluno que está bem alimentado, ele tem melhor rendimento escolar. Então, uma vez que ele está bem alimentado, ele tem as suas necessidades nutricionais supridas, não só para se divertir na hora do recreio, do intervalo com seus colegas, como também melhora a capacidade cognitiva deles. No final, o sabor é o da felicidade. É isso aí, a gente precisa cuidar bem dessa criançada, né não? Vamos para o intervalo, porque daqui a pouquinho tem o AB Esporte, aí a gente vai falar sobre os preparativos do Caruaru City para a semifinal da segundona do Campeonato Pernambucano. A gente volta já, 12h42 agora. A B1 de volta, 12h45 e olha, serviços odontológicos são oferecidos de forma gratuita na clínica de um centro universitário aqui de Caruaru. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Lohana Nunes, porque esse é um serviço muito importante, né não, Lohana? Boa tarde para você. Boa tarde, Almi. É importante demais. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. É tão importante que fizeram aí essa parceria, né, entre a universidade e também a Secretaria de Saúde, que encaminha os pacientes para cá para serem atendidos. Aqui tem todo tipo de atendimento odontológico através do Centro de Especialidades Odontológicas. São os alunos que atendem, mas também supervisionados por professores. E é sobre isso que o doutor Daniel Saturnino, que é o responsável aqui pelo centro, vai conversar comigo. Eu quero fazer até a correção, né, doutor Daniel? Porque eu falei Diego, mas na verdade é doutor Daniel, não tem problema não, né? Tá tudo certo, tá perdoado. Muito bem, seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Esse centro aqui ele é de fundamental importância para o atendimento das pessoas, né, no dia a dia. Mas agora tem uma novidade, né, doutor, que é o laboratório de diagnósticos por imagem. Para você aí de casa entender, quando a gente faz uma consulta, tem algum problema na raiz do dente, esse tipo de exame vai identificar o problema ali na hora, né, praticamente, para que o tratamento seja feito de maneira mais adequada, né, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Almi, boa tarde a quem nos assiste. É um grande prazer, né, apresentar essa novidade para a sociedade, para a comunidade odontológica como um todo, porque através do nosso laboratório de diagnóstico por imagem, nós vamos encurtar, já estamos encurtando, né, o tempo de tratamento, porque o exame de imagem faz parte do processo diagnóstico e, desta forma, a gente vai fazer com que os pacientes tenham um menor itinerário terapêutico e uma melhor resolutividade, com mais assertividade, com uma atuação muito mais assertiva e, mais do que isso, ajudando a formar novos cirurgiões dentistas com alto nível de atendimento. Aqui as práticas são diretas com o paciente, né? Aí que vocês estão vendo nas imagens que o Matheus está fazendo, é exatamente o
exame. Claro que o exame ele é feito, como ele é um raio-x, né, de portas fechadas, mas nesse momento não tem raio-x não, viu, minha gente? É só uma simulação para que você de casa veja como é feito esse exame de raio-x que vai detectar aí qualquer problema. Eu vou pedir para o doutor nos acompanhar aqui para eu mostrar para vocês os atendimentos que são feitos, já estavam sendo feitos antes mesmo do laboratório ser estreado. São várias cabines, digamos assim, onde as pessoas são atendidas aqui, os pacientes, eles são atendidos pelos estudantes junto com os professores, então o atendimento ele é gratuito e, além de gerar aprendizado, também gera aí realmente o atendimento público, ou seja, saúde para a população. Perfeito, atendimento gratuito, um atendimento multidisciplinar, acompanhado por especialistas. Vocês estão vendo aqui uma interação de alunos de 2 níveis, um nível de residência, um nível de graduação, e esse compartilhamento do ambiente acadêmico com a tecnologia e com o atendimento odontológico à comunidade é um compromisso do nosso curso e, claro, evidentemente que isso melhora bastante a oferta de serviços para a comunidade. Coisa boa. Para quem quer ser atendido, doutor, tem que procurar o posto ou pode vir diretamente aqui no centro de atendimento? Para quem quer ser atendido, sempre vai ser o caminho de buscar a regulação municipal. Sim. Então, a atenção básica faz o processo de diagnóstico inicial, faz o encaminhamento e o sistema de regulação nos encaminha todos esses pacientes. Então, todos chegam para nós através da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o caminho é o mesmo, minha gente, de qualquer especialidade. Tem que ir no posto de saúde, dizer qual é o problema, para que eles encaminhem aqui para o atendimento. Eu quero agradecer, doutor. Tem até um aluno aqui, antes de eu entregar, viu, amigo? Vou pegar um tempinho, é o Luan. Ele faz odontologia aqui, né, Luan? E faz essas práticas. Isso. É importante para poder a formação sair completa, né? Exatamente. Bom dia, tudo bem? Sou Luan Rodrigues, aluno do 10º período aqui da SES Unita. E é um grande diferencial aqui na SES Unita, que aqui a gente tem o Centro de Especialidades Odontológicas para a gente disponível. Então, a partir do 7º período, a gente já entra aqui nesses atendimentos com céu de estomatologia, céu de PNE de especiais, céu de periodontia, céu de cirurgia, céu de vários céus, sabe? E a gente não entende muito bem o que é céu, mas são atendimentos básicos de saúde. Básicos de saúde. E o LOD chegou para acompanhar e facilitar nossos atendimentos. Então, o paciente chega e no mesmo dia ele consegue ter o seu exame de imagem sem com que gere custos a mais para ele. E além de que tudo é um atendimento especializado, supervisionado pelos professores e maravilhoso. A gente aprende muito e é um grande diferencial aqui. Coisa boa, agradeço, viu? Eu devolvo aí para o estúdio. Então, para a população tá aí o serviço. Olha aí, informações tão importantes, né? Acesso a serviços de saúde com essa qualidade, não é? Com essa possibilidade também. Muito obrigado, viu, Lohana? Bom trabalho. Bom, e aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Caruaru a cerimônia de fundação e posse da mesa diretora do Conselho de Pastores do Agreste de Pernambuco. Esse conselho tem como objetivo prestar apoio administrativo e estratégico para os pastores e suas igrejas. O Conselho também busca representar os grupos religiosos, contribuindo para a formulação de políticas públicas e programas sociais. O presidente do Conselho de Pastores do Agreste, Clécio Matias, falou sobre esse assunto. Vamos conferir? Temos aqui uma representação muito grande de pastores de alguns lugares do estado, principalmente os pastores que vieram ali de Recife, né, que fazem parte da diretoria estadual, pastor Pedro, pastor Marcelo. E quero expressar a minha alegria e a minha gratidão aos pastores que têm privilegiado esse início, né, de um trabalho para abençoar a vida e as famílias pastorais da nossa cidade e região. Sejam todos abraçados por esse conselho de pastores que aqui se inicia hoje, e em nome de Jesus iremos abençoar e servir a nossa cidade e região com muita alegria. E vamos seguindo, simbora para o AB Esporte dessa quinta-feira. Matheus Antunes pode chegar, hein? Porque nós vamos falar sobre essa reta final da segundona do Pernambucano. Boa tarde para você, Matheus. Olá, Almir, uma excelente tarde para você e também para todo mundo ligadinho no nosso AB1. As semifinais da segundona estão chegando e vai batendo aquele frio na barriga para o torcedor. Já começaram a fazer promessa? O jogo do Caruaru City é contra o América, o time que tem a melhor campanha da competição, no próximo domingo, às 3 horas da tarde, na Arena de Pernambuco, em jogo único. Para essa partida, o Leopardo tem um ingrediente diferenciado: jogadores com uma bagagem para lá de extensa e gabaritada. A gente conversou com Leandro Costa, Doda e Juninho,
que comentaram sobre a expectativa para esse duelo. Vamos conferir. Chegou a hora! Os olhos estão voltados para a Arena de Pernambuco. As semifinais da Série A2 do Pernambucano têm confrontos definidos e com garantia de muita emoção. Caruaru City e América tem data marcada para acontecer. Será no próximo domingo na Arena de Pernambuco às 3 horas da tarde. E essa partida tem um ingrediente único: jogadores com muita experiência e bastante rodagem no futebol nacional. E isso pode ser um fator decisivo para o confronto. Fiz minha base aqui no Central de Caruaru. Depois rodei um pouco, atuei pelo Esporte, pelo Santa Cruz, Botafogo da Paraíba. Criei minha história também lá no Rio Grande do Sul, onde fui campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo. Desde o ano passado estou vestindo a camisa do Caruaru City, né? Estou feliz aqui, encontrei alguns amigos, né, que trabalhamos alguns anos atrás. Conseguimos o objetivo do ano passado de subir de divisão e espero que esse ano também aconteça. Pelo lado do Leopardo, 3 nomes chamam a atenção. O artilheiro Leandro Costa, que recentemente completou 40 anos. O meio-campista Juninho, de 39, e o armador Doda, com 38. Na história das carreiras, esses caras já definiram decisões. Eu trago também o gol do título da segunda divisão também, né, pelo Central 2022, com acesso e o gol. Espero que a gente consiga o acesso, independente de quem fizer o gol. Se for eu também, glória a Deus. Se não for outro, vou comemorar da mesma maneira. E a gente espera estar complicando aí pro América e quem sabe eliminá-los no domingo. Do outro lado também existem jogadores experientes, como o volante ex-Santa Cruz Memo e o ex-náutico Renato Henrique. Inclusive, o ex-alvirrubro está em excelente fase. É o artilheiro do campeonato com 8 gols. E apesar de estar enfrentando a melhor campanha da competição, o Leopardo está confiante. A gente sabe que é uma partida só, né? E a gente sabe a campanha que o América, né, vem fazendo, né? E grandes jogadores. É um time muito forte, de muita qualidade, um time que gosta de jogar. E a gente tem se preparado muito para enfrentar esse adversário. E a gente sabe também da nossa qualidade, né? Mas sabemos da importância e o que devemos fazer. A idade maior que a média dos jogadores de futebol não incomoda nem um pouco esses jogadores, que ainda estão em completa forma. E são peças-chave para o time de Caruaru. Juninho mesmo tem uma das maiores minutagens entre os veteranos na competição. E explica o segredo do sucesso. Verdade, a parte física ainda sobressai, né? A genética ajuda um pouco, mas também a gente se cuida, né? Eu sempre me cuidei e levei a sério bastante a minha carreira. Quando estou em casa, treino bastante, né? No dia a dia também me cuido bastante, durmo cedo, me alimento bem, né? Então isso vai prolongando a nossa vida aí no futebol. O jogo será disputado em partida única na Arena de Pernambuco. É o confronto da vida do Leopardo, que sonha retornar à primeira divisão do estadual. A tentativa é a melhor possível, né? A gente conseguiu o primeiro objetivo, que era classificar, né? Agora vamos enfrentar um adversário de bastante qualidade, né? Assim como também a gente tem um grupo forte, vai ser um jogo bem disputado, bem equilibrado, mas a gente vai trabalhar bem durante a semana, se preparar bem para conseguir essa vaga aí na final do campeonato. A gente está treinando para vencer o jogo. A gente sabe que a gente foi competitivo o campeonato inteiro, não teve nenhum jogo fácil, tanto que a gente não ganhou de 2 gols de nenhum clube, mas a gente competiu em todos os jogos. Esse vai ser mais um jogo que a gente vai competir muito e, se Deus quiser, a gente sai com essa vitória. Para o espetáculo, né, vai fazer muita diferença, porque é um gramado, né, uma arena, um gramado de Copa do Mundo, enfim, de Série A. Então, para o espetáculo, para o jogo jogado, acredito que vai influenciar bastante. E para um artilheiro que vive de gols, será que ele está ansioso em balançar as redes nesse confronto? Não, já não estou com essa ansiedade. Minha preocupação realmente é com o acesso. Claro que é importante a gente estar sempre marcando gol, mas muito importante também os companheiros estarem ajudando e estarem fazendo gol também, né? Como foi o caso do Jefinho, graças a Deus aí conseguiu fazer gol nas últimas 2 partidas. Se eu fizer o gol que nos leve à final, vou ficar feliz. Se outro fizer, vou ficar feliz da mesma maneira. Mas não tem tempo ruim. Até o torcedor mirim está confiante da vitória. E aí, confiante para essa vitória do Caruaru City domingo? E quanto é que vai ser o placar? Rapaz, eu tô, viu? O placar 2-1. O legado já está sendo escrito. A vitória diante do América reforçaria ainda mais as conquistas desses jogadores. Mas além da vitória dentro de campo, eles sabem que tem uma conquista ainda maior: de inspirar a nova geração.
É isso aí, boa sorte ao Leopardo, jogo na Arena de Pernambuco no próximo domingo e mais informações você acompanha lá no GE Caruaru Região. Almir, eu vou ficando por aqui por hoje. Valeu, viu, Matheus? Muito obrigado, grande abraço para você. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o gerente-geral do Moda Center em Santa Cruz, Jorge Henrique. A gente vai falar sobre a expectativa desse centro de compras para esse fim de ano. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!